O ano era 2001, e o Brasil ainda vivia um tempo em que grandes festas universitárias aconteciam sem o nível de controle e vigilância que se vê hoje. Em Minas Gerais, a cidade histórica de Ouro Preto se preparava para mais uma edição de um dos eventos mais tradicionais do calendário estudantil, o feriado de 12 de outubro, conhecido por reunir jovens de várias partes do país. Ruas de pedra, casarões antigos, repúblicas estudantis cheias, música ecoando entre ladeiras seculares. Para muitos, aquele cenário representava liberdade, diversão e descoberta. Para uma jovem de apenas 18 anos, aquela viagem acabaria se transformando em um dos episódios mais chocantes e controversos da história criminal brasileira. Aline Silveira Soares era uma jovem como tantas outras. Tinha planos, sonhos e uma vida inteira pela frente. Viajou para Ouro Preto acompanhada de amigos e familiares para aproveitar o feriado prolongado, sem qualquer indício de que algo pudesse dar errado. Como milhares de jovens que passavam pela cidade naquela época, Aline se hospedou em uma república estudantil, locais conhecidos por receber visitantes durante grandes eventos, especialmente em datas festivas. O ambiente era de confraternização, encontros, conversas, música e circulação constante de pessoas entrando e saindo ao longo do dia e da noite. Naquele período, Ouro Preto se transformava completamente. As ruas estreitas ficavam lotadas, o som das festas se misturava ao eco dos passos nas ladeiras e a cidade histórica parecia nunca dormir. Era um cenário comum, repetido ano após ano, que já fazia parte da identidade do município. Dentro desse contexto, Aline passou a noite em companhia de pessoas próximas, circulando entre ambientes conhecidos, sem registros de conflitos graves, brigas ou situações que chamassem atenção imediata. Em algum momento da madrugada, no entanto, Aline se afastou do grupo com o qual estava. As versões sobre esse instante específico variam de acordo com depoimentos colhidos posteriormente, e esse detalhe se tornaria um dos pontos mais nebulosos de toda a investigação. O fato é que, a partir daquele momento, Aline desapareceu. O que deveria ser apenas mais uma noite de festa terminou em silêncio, ausência e preocupação crescente conforme as horas avançavam e ela não retornava. No início da manhã seguinte, quando a cidade começava a despertar lentamente, trabalhadores e moradores retomavam suas rotinas, sem imaginar que um crime brutal havia ocorrido em um dos locais mais simbólicos e silenciosos de Ouro Preto. Foi então que o corpo de Aline Silveira Soares foi encontrado no interior do cemitério da Igreja Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia. O local, marcado por história, religiosidade e memória, se transformava agora em palco de uma cena que chocaria não apenas a cidade, mas todo o país. O corpo estava despido, colocado sobre um túmulo, com marcas claras de extrema violência. As perfurações por arma branca indicavam um ataque repetido, intenso e deliberado. A posição em que o corpo foi encontrado chamou imediatamente a atenção das autoridades e da imprensa, não apenas pela brutalidade, mas pelo simbolismo visual da cena. Desde os primeiros momentos, o caso deixou claro que não se tratava de um crime comum, tampouco de um evento simples de ser explicado. A notícia se espalhou rapidamente. Ainda nas primeiras horas após a descoberta, a cidade entrou em estado de choque. A presença da polícia, o isolamento da área e a movimentação intensa ao redor do cemitério chamaram a atenção de moradores e turistas. Em pouco tempo, a imprensa local começou a noticiar o ocorrido, e o nome de Aline passou a ser conhecido nacionalmente. O que até então era mais um feriado festivo se transformava em luto, medo e indignação. Desde o início, o caso apresentou uma característica que o acompanharia por anos: a ausência de respostas claras. Quem havia feito aquilo? Por quê? Como uma jovem pôde desaparecer em meio a tantas pessoas e ser encontrada morta horas depois, em um local tão simbólico? As perguntas se acumulavam, enquanto as primeiras linhas da investigação começavam a ser traçadas sob forte pressão social e midiática. A partir daquele momento, a história de Aline Silveira Soares deixava de ser apenas uma tragédia pessoal e familiar e passava a integrar uma lista de crimes que desafiam explicações simples. Um caso marcado por controvérsias, teorias, julgamentos longos e, acima de tudo, pela sensação de que algo essencial jamais foi plenamente esclarecido. O que aconteceu naquela madrugada em Ouro Preto ainda ecoa como uma ferida aberta, um enigma que atravessou décadas e permanece vivo na memória coletiva. Assim que a confirmação oficial da morte de Aline Silveira Soares foi divulgada, a comoção tomou proporções imediatas e intensas. Ouro Preto,
acostumada a receber turistas e estudantes em clima de festa, passou a viver um contraste brutal entre o cenário histórico e a gravidade do crime recém-descoberto. A cidade, que poucas horas antes vibrava com música e movimentação, agora estava mergulhada em silêncio, medo e indignação. O impacto não se restringiu aos moradores locais. Familiares, amigos e pessoas que sequer conheciam Aline passaram a acompanhar cada detalhe que surgia sobre o caso. As autoridades iniciaram os primeiros procedimentos ainda nas primeiras horas da manhã. A área do cemitério foi isolada, peritos foram acionados e os trabalhos de coleta de evidências começaram sob olhares atentos da imprensa e da população. Desde o início, o caso se mostrou complexo. O local onde o corpo foi encontrado não era de fácil acesso durante a madrugada, o que levantava questionamentos importantes sobre como Aline teria chegado até ali, principalmente, se ela estava sozinha ou acompanhada naquele momento. Os primeiros laudos apontaram sinais claros de violência extrema. As marcas no corpo indicavam múltiplos golpes por objeto cortante, reforçando a tese de um ataque prolongado e intencional. Não havia indícios de um confronto rápido ou acidental. O cenário sugeria uma ação deliberada, o que imediatamente afastava hipóteses mais simples e aumentava a pressão por respostas rápidas. Ao mesmo tempo, surgiam dúvidas sobre o intervalo entre o desaparecimento de Aline e o momento exato do crime, algo que se tornaria central nas investigações. A imprensa nacional passou a noticiar o caso de forma constante. Jornais, programas de televisão e rádios destacavam não apenas a brutalidade do crime, mas também o contexto em que ele ocorreu. O fato de a vítima ser uma jovem em viagem de lazer, durante um evento popular e em uma cidade histórica, ampliou o alcance da repercussão. A imagem de Ouro Preto, associada à cultura e ao turismo, passou a ser vinculada a um crime que gerava medo e insegurança. Nesse período inicial, surgiram inúmeros relatos desencontrados. Pessoas afirmavam ter visto Aline em diferentes pontos da cidade durante a madrugada. Alguns diziam que ela estava acompanhada, outros afirmavam que ela caminhava sozinha. Havia versões que mencionavam discussões, enquanto outras negavam qualquer conflito. Esse excesso de informações, muitas vezes contraditórias, acabou dificultando o trabalho dos investigadores, que precisavam separar fatos comprovados de suposições e boatos. A família de Aline, profundamente abalada, passou a cobrar respostas das autoridades. A dor da perda se misturava à revolta diante da brutalidade do crime e à angústia provocada pela lentidão nas conclusões iniciais. Em entrevistas, familiares reforçavam que Aline era uma jovem tranquila, sem histórico de envolvimento em situações de risco, o que tornava o crime ainda mais difícil de compreender. Essa postura ajudou a manter o caso em evidência e a pressionar o sistema de justiça. Enquanto isso, a polícia iniciava uma série de diligências. Depoimentos começaram a ser colhidos de pessoas que estiveram com Aline nas horas anteriores ao desaparecimento. Moradores da região próxima ao cemitério também foram ouvidos, na tentativa de identificar movimentações suspeitas durante a madrugada. A dificuldade, no entanto, estava no próprio contexto do feriado. A cidade estava cheia, havia circulação constante de pessoas e muitos visitantes não permaneceram em Ouro Preto após o evento, o que complicava rastreamentos e confirmações. Outro ponto que chamou atenção logo no início foi a ausência de testemunhas diretas do crime. Apesar de a cidade estar cheia, ninguém afirmou ter presenciado o ataque ou ouvido pedidos de socorro que pudessem ser confirmados. Esse silêncio em meio à multidão aumentou a sensação de mistério e reforçou a ideia de que algo importante estava sendo ignorado ou não havia sido percebido a tempo. À medida que os dias passavam, o caso deixava de ser apenas uma investigação criminal comum e passava a assumir contornos de um episódio simbólico. O crime de Aline começou a ser citado como exemplo de falhas na segurança durante grandes eventos e da vulnerabilidade de jovens em ambientes aparentemente festivos. Ao mesmo tempo, a pressão por uma solução rápida crescia, criando um ambiente propício para decisões precipitadas e conclusões contestáveis, algo que marcaria profundamente os rumos do processo nos anos seguintes. Esse início conturbado, repleto de lacunas, versões conflitantes e forte exposição midiática, estabeleceu as bases de um caso que se tornaria um dos mais discutidos do país. Desde então, a pergunta central permanecia sem resposta clara: quem matou Aline Silveira Soares e por quê? A busca por essa verdade estava apenas começando, e os caminhos que seriam seguidos pela investigação ainda levantariam debates, críticas e controvérsias que atravessariam décadas.
Com o avanço das investigações, a polícia passou a reconstruir minuciosamente os últimos passos de Aline Silveira Soares antes de sua morte. A linha do tempo daquela madrugada se tornou o eixo central do inquérito, pois qualquer detalhe poderia indicar não apenas o autor do crime, mas também o contexto em que tudo aconteceu. Segundo depoimentos coletados, Aline havia participado das festividades do feriado prolongado em Ouro Preto, circulando por diferentes pontos da cidade, em meio a uma grande concentração de pessoas, música alta e consumo de bebidas alcoólicas. Testemunhas afirmaram que, em determinado momento da noite, Aline se separou do grupo com o qual estava. As razões para isso nunca ficaram totalmente claras. Alguns relatos sugeriam que ela teria decidido ir embora sozinha, enquanto outros indicavam que ela teria se afastado momentaneamente e não conseguiu mais reencontrar os amigos. A ausência de registros precisos sobre esse intervalo alimentou dúvidas que nunca foram completamente sanadas. A partir desse ponto, surgem os chamados minutos perdidos, um espaço de tempo crucial em que não há confirmações objetivas sobre onde Aline esteve, com quem estava ou qual caminho percorreu. A polícia tentou mapear possíveis trajetos entre os locais de festa e o cemitério onde o corpo foi encontrado. Esse percurso, feito a pé, não era comum para turistas e exigia atravessar áreas menos movimentadas, especialmente durante a madrugada, o que levantou a hipótese de que Aline pode não ter ido até lá por vontade própria. Durante essa fase da investigação, a polícia passou a analisar também o perfil das pessoas que tiveram contato direto com Aline naquela noite. Amigos, conhecidos e até indivíduos que haviam sido vistos conversando com ela foram chamados para depor. Cada palavra era analisada com cuidado, pois pequenas contradições poderiam indicar omissões ou tentativas de encobrir informações relevantes. Ainda assim, os depoimentos apresentavam divergências significativas, o que tornava difícil estabelecer uma versão única e coerente dos fatos. Outro elemento que ganhou destaque foi o consumo de álcool. Alguns relatos apontavam que Aline havia ingerido bebida alcoólica durante a noite, o que poderia ter afetado sua percepção e capacidade de se orientar sozinha pela cidade. No entanto, a família sempre rejeitou qualquer tentativa de associar o crime a um comportamento imprudente da vítima, reforçando que, independentemente das circunstâncias, nada justificava a violência sofrida. Enquanto isso, surgiam rumores fora do ambiente oficial da investigação. Boatos começaram a circular entre moradores e estudantes, mencionando desde brigas ocasionais até possíveis envolvimentos com pessoas desconhecidas. Nenhuma dessas versões foi comprovada, mas todas contribuíam para criar um ambiente de especulação constante. A ausência de informações claras por parte das autoridades, somada ao interesse crescente da mídia, alimentava essas narrativas paralelas. A polícia também passou a considerar a hipótese de que o crime pudesse ter sido cometido por mais de uma pessoa, dada a intensidade da violência e a dificuldade logística de levar o corpo até o local onde foi encontrado. Essa possibilidade ampliava ainda mais o número de suspeitos em potencial e tornava o caso ainda mais complexo. No entanto, não surgiram provas concretas que sustentassem essa linha de investigação de forma definitiva naquele momento. À medida que os dias avançavam sem respostas conclusivas, crescia a sensação de frustração. A população cobrava resultados, a família sofria com a exposição constante e os investigadores enfrentavam a pressão de solucionar um crime que já começava a ser rotulado como emblemático. O caso de Aline deixava de ser apenas uma investigação em andamento e passava a representar um desafio público à capacidade do sistema de justiça de esclarecer crimes ocorridos em ambientes de grande movimentação e aparente descontrole. Esse período de incerteza foi decisivo para moldar o rumo da investigação. As primeiras conclusões, baseadas em relatos incompletos e provas circunstanciais, começariam a direcionar suspeitas específicas. Algumas dessas decisões seriam questionadas mais tarde, levantando dúvidas sobre se todos os caminhos possíveis foram realmente explorados ou se, desde cedo, a investigação passou a seguir uma rota que afastaria a verdade definitiva sobre o que aconteceu com Aline Silveira Soares naquela madrugada. Com a pressão aumentando e a investigação exigindo respostas rápidas, a polícia passou a concentrar esforços em identificar suspeitos diretos a partir do círculo mais próximo de Aline Silveira Soares naquela noite. Esse movimento, comum em investigações criminais, trouxe consequências profundas para o rumo do caso. Pessoas que estiveram com ela nas horas finais passaram a ser analisadas com maior rigor, e qualquer detalhe considerado fora do padrão era interpretado como possível indício de envolvimento. Nesse contexto,
surgiram as primeiras prisões temporárias. A polícia apresentou à imprensa a informação de que havia fortes indícios apontando para determinados indivíduos, embora grande parte dessas evidências estivesse baseada em depoimentos contraditórios e em reconstruções parciais da linha do tempo. A divulgação dessas prisões gerou um impacto imediato na opinião pública, criando uma sensação inicial de que o crime estava prestes a ser solucionado. No entanto, à medida que os detalhes vieram à tona, começaram a surgir questionamentos sobre a solidez das acusações. Advogados de defesa passaram a contestar a legalidade de procedimentos adotados durante as investigações, alegando falhas na coleta de provas e inconsistências nos relatos utilizados como base para suspeitas. Esses questionamentos ganharam espaço na mídia e dividiram a opinião pública entre aqueles que confiavam plenamente na atuação da polícia e aqueles que enxergavam sinais de precipitação. Outro ponto sensível foi a ausência de provas materiais conclusivas ligando suspeitos diretamente ao local do crime. Não havia registros visuais, testemunhas presenciais confirmadas nem evidências técnicas incontestáveis que sustentassem, de forma definitiva, a autoria. Mesmo assim, a narrativa de que o caso estava encaminhado continuava sendo reforçada, alimentando expectativas que, com o tempo, se mostrariam frágeis. A família de Aline acompanhava esse processo com sentimentos mistos. De um lado, havia a esperança de que os responsáveis fossem identificados e punidos. De outro, surgia o receio de que a investigação estivesse sendo conduzida de forma apressada, buscando culpados para responder à pressão social, e não necessariamente a verdade completa. Esse temor se intensificava a cada nova informação contraditória divulgada. Enquanto isso, os boatos se multiplicavam. Histórias não confirmadas passaram a circular com rapidez, muitas vezes sendo tratadas como fatos por parte do público. Supostos conflitos pessoais, desentendimentos na noite do crime e até versões envolvendo motivações passionais começaram a ser difundidas sem comprovação. Esse ambiente de especulação acabava interferindo no próprio andamento da investigação, pois testemunhas se sentiam influenciadas por narrativas já consolidadas socialmente. Com o passar das semanas, tornou-se evidente que o caso estava longe de uma resolução simples. As primeiras prisões começaram a ser questionadas judicialmente, e decisões posteriores levariam à libertação de alguns dos investigados. Cada reviravolta aumentava a sensação de instabilidade e reforçava a ideia de que o caso estava se transformando em algo maior do que um simples processo criminal, caminhando para se tornar um exemplo de investigação marcada por falhas, controvérsias e disputas de versões. Esse momento foi crucial para o futuro do caso. As escolhas feitas nessa fase, especialmente a forma como suspeitos foram expostos e como informações foram divulgadas, deixaram marcas profundas. Anos depois, essas decisões continuariam sendo analisadas, criticadas e reavaliadas, contribuindo para que o caso de Aline Silveira Soares fosse frequentemente citado como um símbolo de investigação complexa, repleta de dúvidas e distante de uma verdade definitiva. Com o avanço do processo judicial, o caso de Aline Silveira Soares passou a enfrentar um novo estágio, marcado por disputas técnicas, revisões de provas e um embate constante entre acusação e defesa. Aquilo que, no início, havia sido apresentado como uma investigação sólida começou a revelar fragilidades difíceis de ignorar. Laudos periciais passaram a ser questionados, principalmente no que dizia respeito à dinâmica do crime e ao tempo estimado da morte, pontos fundamentais para sustentar qualquer acusação. Especialistas convocados pela defesa apontaram que algumas conclusões iniciais não estavam suficientemente fundamentadas em critérios científicos claros. A ausência de registros precisos sobre o estado do local do crime, aliada a possíveis falhas na preservação da cena, enfraquecia a confiabilidade de parte das análises. Esse debate técnico ganhou espaço nos tribunais e também na imprensa, trazendo à tona discussão sobre como investigações conduzidas sob forte pressão podem comprometer etapas essenciais. Outro fator que passou a gerar controvérsia foi a forma como os depoimentos foram obtidos. Testemunhas relataram, posteriormente, que se sentiram pressionadas durante os interrogatórios, o que poderia ter influenciado versões apresentadas nos primeiros momentos da investigação. Pequenas contradições, antes tratadas como irrelevantes, começaram a ganhar peso à medida que eram confrontadas com novas informações e análises mais detalhadas. Nesse cenário, a narrativa inicial construída em torno do caso começou a se fragmentar. Aquilo que parecia claro passou a ser envolto em dúvidas, e a sensação de que a verdade estava se afastando se tornava cada vez mais presente.
A cada audiência, surgiam novos questionamentos sobre se todos os caminhos investigativos haviam sido devidamente explorados ou se determinadas linhas de investigação foram deixadas de lado cedo demais. A família de Aline, por sua vez, vivia um desgaste emocional profundo. A dor da perda se somava à frustração de acompanhar um processo que parecia não avançar de forma consistente. Em entrevistas e manifestações públicas, os familiares reforçavam o desejo por justiça, mas também demonstravam preocupação com a possibilidade de que erros cometidos no início comprometessem qualquer chance de uma resposta definitiva. Paralelamente, o interesse público pelo caso começou a oscilar. Após o impacto inicial, parte da atenção da mídia se deslocou para outros acontecimentos, enquanto o processo seguia seu curso lento e técnico. Ainda assim, o nome de Aline continuava sendo lembrado sempre que surgia uma nova decisão judicial ou quando o caso era citado como exemplo de investigação controversa. Esse período marcou a transição definitiva do caso de uma investigação criminal ativa para algo mais próximo de um enigma judicial. As perguntas centrais permaneciam sem respostas claras, e cada tentativa de esclarecimento parecia gerar ainda mais dúvidas. O crime que chocou Ouro Preto e o país começava a assumir características típicas de um cold case, não pela ausência de suspeitos, mas pela dificuldade de transformar suspeitas em verdades comprovadas. Com o passar do tempo, ficava cada vez mais evidente que o caso de Aline Silveira Soares não seria resolvido de maneira simples. As falhas apontadas, as provas contestadas e as versões conflitantes criaram um cenário em que a justiça parecia distante. Esse contexto abriria espaço, nos anos seguintes, para revisões, debates públicos e questionamentos que manteriam o caso vivo na memória coletiva, mesmo sem uma conclusão definitiva. Com o passar dos anos, o caso de Aline Silveira Soares começou a entrar em uma fase marcada pelo esquecimento gradual por parte das instituições, mas não pela família nem por aqueles que acompanharam de perto cada detalhe desde o início. A ausência de uma conclusão definitiva fez com que o processo se arrastasse entre recursos, pedidos de revisão e decisões judiciais que pouco avançavam no esclarecimento dos fatos. Aos poucos, o caso deixava de ocupar as manchetes principais, mesmo sem que a principal pergunta tivesse sido respondida. Esse período foi especialmente doloroso para os familiares, que passaram a conviver com uma sensação constante de injustiça. A cada novo arquivamento provisório ou adiamento, crescia o sentimento de que o sistema havia falhado não apenas em punir os responsáveis, mas também em preservar a memória da vítima. Para a família, o tempo não trouxe alívio, apenas aprofundou a angústia de viver sem respostas. Enquanto isso, o caso começava a ser citado em debates acadêmicos e jurídicos como exemplo de investigação problemática. Especialistas em direito penal e criminologia passaram a analisar o processo como um retrato das dificuldades enfrentadas pelo sistema de justiça brasileiro em crimes complexos, especialmente aqueles ocorridos em contextos de grande exposição midiática. Aline deixava de ser apenas uma vítima e se tornava um símbolo de um problema maior. Nesse cenário, surgiram tentativas isoladas de reabrir discussões sobre provas negligenciadas ou linhas de investigação pouco exploradas. No entanto, a passagem do tempo representava um obstáculo quase intransponível. Testemunhas haviam mudado de cidade, memórias se tornaram imprecisas e vestígios físicos já não estavam mais disponíveis para novas análises. Cada ano que passava reduzia ainda mais as possibilidades de um avanço concreto. A opinião pública, por sua vez, demonstrava um interesse intermitente. Sempre que o caso voltava a ser mencionado, reacendiam-se debates sobre erros cometidos no início da investigação e sobre a responsabilidade das autoridades. Contudo, essas discussões raramente se traduziam em ações práticas. O caso permanecia em um limbo, sem solução, sem culpados confirmados e sem um encerramento oficial que pudesse trazer algum tipo de paz. Outro fator que contribuiu para o esfriamento do caso foi a falta de novas evidências. Sem elementos inéditos, os investigadores encontravam dificuldades para justificar a reabertura formal do inquérito. Isso reforçava a sensação de que o caso estava condenado a permanecer como um enigma, conhecido por muitos, mas resolvido por ninguém. Apesar disso, a memória de Aline continuava viva em manifestações, homenagens e reportagens especiais produzidas em datas simbólicas. Esses momentos funcionavam como lembretes de que, por trás dos autos e das decisões judiciais, existia uma vida interrompida de forma brutal. A insistência da família em manter o caso visível impedia que ele fosse completamente esquecido, mesmo diante do silêncio institucional.
Esse estágio marcou definitivamente a transição do caso para a condição de cold case. Não por falta de interesse da família ou da sociedade, mas pela soma de falhas, atrasos e omissões que impediram uma resolução clara. O que restava era um conjunto de perguntas sem resposta, documentos inconclusivos e a sensação persistente de que algo fundamental havia sido perdido ao longo do caminho. Com o passar do tempo, o caso de Aline Silveira Soares começou a ganhar uma nova dimensão fora dos autos judiciais. Sem avanços concretos por parte das autoridades, o debate migrou gradualmente para a sociedade, para a imprensa investigativa e para espaços de discussão pública. Reportagens especiais, documentários e matérias de retrospectiva passaram a revisitar o caso, muitas vezes destacando não apenas o crime em si, mas principalmente os erros e lacunas da investigação inicial. Essas revisitações trouxeram à tona detalhes que, no calor dos acontecimentos, haviam sido pouco explorados ou rapidamente descartados. Questionamentos sobre a preservação da cena do crime, a condução dos interrogatórios e a exposição precoce de suspeitos voltaram a ser discutidos com mais profundidade. Para muitos jornalistas e especialistas, o caso passou a representar um exemplo claro de como a pressa por respostas pode comprometer a busca pela verdade. Nesse contexto, novas interpretações começaram a surgir. Não se tratava de apresentar culpados alternativos, mas de analisar criticamente as decisões tomadas ao longo do processo. Alguns observadores passaram a defender que a investigação poderia ter seguido caminhos diferentes, explorando com mais cuidado o trajeto percorrido por Aline naquela madrugada e o contexto mais amplo das festividades na cidade. Essas análises, embora não trouxessem provas inéditas, ajudavam a manter o caso vivo no debate público. A família de Aline passou a ver nessas iniciativas uma forma de resistência ao esquecimento. Mesmo sem poder interferir diretamente no andamento judicial, cada nova reportagem representava uma oportunidade de relembrar que o crime permanecia sem uma resposta definitiva. Em entrevistas, os familiares reforçavam que não buscavam sensacionalismo, mas sim justiça e reconhecimento das falhas cometidas. Ao mesmo tempo, surgia um dilema recorrente: como manter o interesse público sem transformar a tragédia em espetáculo. Esse equilíbrio delicado nem sempre foi respeitado, e algumas abordagens acabaram sendo criticadas por explorar o sofrimento da família. Ainda assim, o consenso entre muitos analistas era de que o silêncio seria ainda mais prejudicial, pois contribuiria para o completo apagamento do caso. Com a popularização de conteúdo sobre crimes não solucionados, o caso de Aline passou a ser citado ao lado de outros episódios emblemáticos do país. Essa associação reforçou sua classificação como cold case e ajudou a contextualizá-lo dentro de um padrão mais amplo de investigações inconclusas no Brasil. Aline deixava de ser apenas um nome em um processo antigo e passava a integrar uma memória coletiva sobre falhas estruturais na justiça criminal. Esse movimento não trouxe respostas imediatas, mas cumpriu um papel fundamental: impedir que o caso fosse definitivamente enterrado pelo tempo. A cada nova menção, a pergunta central retornava com força: como um crime tão grave, ocorrido em um contexto tão exposto, ainda permanecia sem solução clara? Essa inquietação continuaria a ecoar, alimentando debates e mantendo aberta a ferida deixada pela morte de Aline Silveira Soares. À medida que o caso de Aline Silveira Soares permanecia sem uma conclusão definitiva, surgiam reflexões mais profundas sobre as consequências práticas dessa ausência de respostas. Para além da dor individual da família, o caso passou a ser visto como um alerta sobre a fragilidade da sensação de segurança em contextos festivos e turísticos. Ouro Preto, apesar de sua importância histórica e cultural, passou a ser associada, ainda que de forma indireta, à lembrança de um crime que nunca foi plenamente esclarecido. Esse impacto simbólico gerou discussões sobre políticas públicas, especialmente no que diz respeito à segurança durante grandes eventos. Especialistas passaram a apontar que crimes ocorridos em ambientes de multidão exigem protocolos específicos de investigação, justamente para evitar a perda de informações essenciais nas primeiras horas. No caso de Aline, muitos acreditam que a falta de organização inicial comprometeu de forma irreversível a coleta de dados fundamentais. Com o tempo, também se fortaleceu a percepção de que a investigação não conseguiu responder a perguntas básicas que permanecem em aberto. Como Aline chegou até o local onde o corpo foi encontrado? Houve interação com outras pessoas naquele trajeto? Alguém presenciou algo e nunca se apresentou formalmente? Essas questões continuavam a circular entre investigadores, jornalistas e o público,
sem que houvesse uma resposta concreta. Outro ponto frequentemente debatido foi o impacto psicológico em possíveis testemunhas. Em ambientes marcados por festas e consumo de álcool, muitas pessoas podem não ter percebido a gravidade de situações suspeitas. Posteriormente, podem ter se sentido inseguras para relatar o que viram. O medo de envolvimento, aliado ao tempo decorrido, contribuiu para o silêncio que passou a cercar o caso. Enquanto isso, o processo judicial seguia praticamente estagnado. Sem novas provas e com os caminhos iniciais comprometidos, a possibilidade de responsabilização tornava-se cada vez mais distante. Esse cenário alimentava uma sensação coletiva de impunidade, reforçando a ideia de que, em determinados casos, o tempo acaba sendo o maior aliado do esquecimento. Ainda assim, a história de Aline continuava a ser lembrada em debates sobre justiça e memória. Em artigos, seminários e produções especiais, o caso era citado como exemplo da importância de preservar evidências, proteger vítimas e familiares e conduzir investigações com rigor técnico desde o primeiro momento. Essas discussões, embora tardias, ajudavam a transformar a tragédia em aprendizado institucional. Nesse estágio, o caso já estava completamente inserido no imaginário dos chamados crimes não resolvidos. Não havia mais expectativa imediata de uma solução, mas sim a esperança de que, ao manter o debate vivo, alguma informação esquecida ou nunca revelada pudesse um dia vir à tona. A história de Aline Silveira Soares seguia em suspenso, aguardando um capítulo que talvez nunca tivesse sido escrito, mas que ainda assim continuava a ser buscado por aqueles que se recusavam a aceitar o silêncio como resposta. Com o passar dos anos, o caso de Aline Silveira Soares passou a existir em uma espécie de fronteira entre o passado e o presente. Embora oficialmente sem desfecho, ele continuava retornando de forma cíclica à memória coletiva, especialmente em momentos em que outros crimes semelhantes ganhavam repercussão nacional. Nessas ocasiões, o nome de Aline voltava a ser citado como exemplo de um crime que chocou o país e jamais encontrou uma resposta definitiva. Esse retorno constante ao debate público revelou um aspecto importante: a forma como a sociedade lida com crimes não solucionados. Em muitos casos, a ausência de uma conclusão gera não apenas frustração, mas também um sentimento difuso de insegurança. Para muitas pessoas, o fato de o crime de Aline ter ocorrido em um ambiente de festa, com grande circulação de pessoas, reforçava a ideia de que qualquer um poderia estar vulnerável em situações semelhantes. A família, mesmo após tantos anos, continuava a ser procurada sempre que o caso era relembrado. Cada nova entrevista representava uma reabertura emocional de uma ferida que nunca cicatrizou. Ainda assim, os familiares mantinham um discurso firme, reforçando que não buscavam vingança, mas sim o reconhecimento de que houve falhas e que a verdade ainda precisava ser esclarecida. Essa postura ajudou a manter a dignidade da memória de Aline, mesmo diante da dor prolongada. Em paralelo, surgiram análises que apontavam o caso como um retrato de problemas estruturais mais amplos. Falava-se sobre a sobrecarga dos sistemas de investigação, a falta de recursos técnicos em determinadas épocas e a dificuldade de lidar com crimes ocorridos fora de padrões previsíveis. O caso de Aline passou a ser usado como referência para discutir não apenas um erro pontual, mas um conjunto de fragilidades institucionais. Outro aspecto que ganhava força era a noção de que o tempo, longe de apagar completamente o caso, acabava transformando. A ausência de respostas definitivas fazia com que o crime assumisse contornos quase simbólicos. Aline deixava de ser lembrada apenas como uma jovem vítima e passava a representar todas as histórias interrompidas que nunca receberam justiça plena. Apesar desse peso simbólico, o caso também enfrentava o risco do esquecimento gradual. Novas gerações surgiam sem conhecer os detalhes da história, e a falta de registros atualizados dificultava o acesso às informações. Esse apagamento lento preocupava familiares e pesquisadores, que viam na memória uma forma de resistência contra a impunidade. Nesse contexto, o caso de Aline Silveira Soares permanecia suspenso no tempo, sem conclusão oficial, mas também sem ser completamente encerrado. Ele existia como uma pergunta aberta, um lembrete incômodo de que nem todos os crimes encontram respostas e de que, em alguns casos, a verdade pode se perder entre falhas, silêncios e o simples passar dos anos. Com o passar do tempo, o caso de Aline Silveira Soares começou a ser analisado sob uma perspectiva ainda mais ampla, indo além da investigação criminal em si. Especialistas, jornalistas e pesquisadores passaram a questionar não apenas quem poderia ter cometido o crime,
mas também como a estrutura institucional falhou em oferecer respostas adequadas. Essa mudança de foco trouxe à tona reflexões profundas sobre responsabilidade, prevenção e memória. Uma das discussões mais recorrentes dizia respeito à condução inicial da investigação. Muitos apontavam que as primeiras horas após a descoberta do corpo foram decisivas e que erros cometidos naquele momento comprometeram de forma irreversível a possibilidade de esclarecimento total. A ausência de isolamento rigoroso do local, a circulação excessiva de pessoas e a demora em estabelecer uma linha clara de investigação eram citadas como fatores determinantes para a perda de provas importantes. Outro ponto que passou a ser debatido foi a exposição precoce de versões e suspeitas. A divulgação de informações incompletas para a imprensa contribuiu para a criação de narrativas que, mais tarde, se mostraram frágeis ou inconsistentes. Isso não apenas influenciou a opinião pública, mas também pode ter interferido no comportamento de testemunhas, que passaram a moldar seus relatos de acordo com o que já havia sido amplamente divulgado. Nesse cenário, o caso de Aline passou a ser lembrado como um exemplo da importância de protocolos rígidos em investigações de crimes violentos. Instituições de ensino e órgãos ligados à segurança pública utilizaram o caso como estudo para discutir boas práticas e erros a serem evitados. Embora tardio, esse reconhecimento reforçava a ideia de que a tragédia poderia, ao menos, contribuir para evitar falhas semelhantes no futuro. Para a família, no entanto, essas reflexões institucionais não substituíam a ausência de justiça concreta. A cada nova análise ou debate público, retornava a sensação de que a história de Aline estava sendo estudada, mas não resolvida. O sentimento predominante era o de que o caso havia sido transformado em um símbolo, enquanto a vítima permanecia sem uma resposta definitiva. Ao mesmo tempo, crescia a percepção de que, sem novos elementos, o caso dificilmente teria um desfecho judicial claro. A passagem dos anos reduziu drasticamente as possibilidades de reconstituição fiel dos fatos. Ainda assim, a manutenção da memória do caso passou a ser vista como uma forma de resistência, uma maneira de impedir que a história fosse completamente apagada. Esse estágio marcou um ponto de maturidade na forma como o caso era encarado. Já não havia promessas de soluções rápidas, mas sim a consciência de que algumas verdades podem permanecer inacessíveis. Mesmo assim, o caso de Aline Silveira Soares continuava a ecoar como um lembrete incômodo de que a justiça nem sempre acompanha a gravidade dos crimes e de que o silêncio institucional também pode ser uma forma de violência. Com tantos anos transcorridos desde o crime, o caso de Aline Silveira Soares passou a ocupar um espaço delicado entre a memória e a ausência de respostas. Não se tratava mais apenas de um processo judicial inconcluso, mas de uma história marcada por silêncios, lacunas e perguntas que resistiram ao tempo. A cada nova menção ao caso, ficava evidente que o maior peso não estava apenas no que se sabia, mas principalmente no que nunca foi esclarecido. Nesse ponto, o caso já havia se consolidado como um cold case não pela falta de suspeitas, mas pela impossibilidade prática de avançar com segurança. Provas materiais haviam se perdido, versões se contradiziam e a própria passagem do tempo tornou imprecisos muitos relatos. O que restava era um conjunto de fragmentos que nunca conseguiram se encaixar de forma definitiva. Essa fragmentação alimentava a sensação de que a verdade poderia estar próxima em algum momento do passado, mas inacessível no presente. A família de Aline continuava vivendo com essa ausência de encerramento. Não havia um marco final, uma resposta oficial capaz de permitir algum tipo de luto completo. O crime permanecia em aberto não apenas nos registros, mas na vida cotidiana de quem conviveu com ela. Aline não era lembrada apenas como vítima, mas como uma presença interrompida, uma história que ficou suspensa no tempo. Ao mesmo tempo, o caso passou a ser citado como exemplo de como a justiça, quando falha, deixa marcas que vão além do processo. A impunidade percebida não atingia apenas os envolvidos diretamente, mas reverberava na sociedade como um todo, reforçando a desconfiança nas instituições e a sensação de vulnerabilidade. Cada crime não resolvido carrega consigo essa consequência invisível, mas profunda. Nesse estágio, o caso de Aline já não dependia apenas de investigações oficiais para existir. Ele sobrevivia na memória coletiva, nas reportagens antigas, nos debates e nas histórias contadas ao longo dos anos. Mesmo sem novos fatos, a pergunta central continuava viva. Como um crime tão grave, em um contexto tão exposto, pôde atravessar décadas sem uma resposta definitiva? Esse silêncio prolongado se tornava, por si só, parte da história.
Um silêncio que não significava esquecimento, mas sim uma espera constante. A espera por um detalhe que nunca veio à tona, por uma informação que talvez alguém ainda guarde, por uma verdade que ficou soterrada sob o peso do tempo e das falhas iniciais. Era esse vazio que preparava o terreno para o desfecho simbólico do caso, onde a ausência de resposta se transformava no elemento mais perturbador de todos. O caso de Aline Silveira chega ao fim da investigação oficial, mas não chega ao fim da história. Porque o verdadeiro encerramento nunca aconteceu. Não houve uma última resposta definitiva, não houve uma verdade plenamente aceita, não houve justiça capaz de devolver à família aquilo que foi arrancado naquela madrugada silenciosa de Minas Gerais. O que restou foi um vazio permanente, uma ausência que atravessou os anos, mudou rotinas, destruiu expectativas e transformou uma lembrança em dor contínua. Aline deixou de ser apenas uma jovem com sonhos interrompidos e se tornou um símbolo de tudo aquilo que o tempo tentou esconder, mas não conseguiu apagar. Cada detalhe esquecido, cada depoimento contraditório, cada pista que nunca foi seguida com profundidade suficiente constrói a sensação inquietante de que a verdade esteve próxima, mas escapou por entre falhas humanas, descaso institucional e medo. O mais perturbador não é apenas o que aconteceu com Aline, mas o fato de que, em algum momento, alguém soube exatamente o que aconteceu, alguém carregou essa verdade em silêncio, seguiu vivendo, envelheceu, enquanto a família envelhecia esperando respostas. Em casos como esse, o tempo não cura, ele apenas endurece a dor, tornando-a parte da rotina. O silêncio passa a ser tão pesado quanto o crime. A pergunta que ecoa não é apenas onde está a verdade, mas por que ela nunca veio à tona. Quantas oportunidades foram perdidas? Quantas vezes a resposta passou despercebida por estar no lugar errado, na hora errada, nas mãos erradas? O caso de Aline Silveira permanece como um lembrete incômodo de que nem todo crime precisa ser perfeito para permanecer impune, basta que o tempo faça o seu trabalho e que as pessoas parem de perguntar. Mas enquanto alguém se recusar a esquecer, enquanto alguém ouvir essa história até o fim, o caso continua vivo. E talvez seja exatamente isso que ainda assuste quem sabe mais do que contou. Se você chegou até aqui, você agora também carrega essa história. E a partir deste momento, ela não pertence apenas aos arquivos esquecidos ou às páginas antigas de jornais. Ela está viva na memória de quem se importa. Comente o que você acha que nunca foi devidamente investigado nesse caso, diga qual detalhe mais te incomodou. Se inscreva no canal para que outras histórias que tentaram ser apagadas continuem sendo contadas. E deixe o seu like, porque cada apoio ajuda a manter viva a pergunta que nunca deveria ter sido silenciada: o que realmente aconteceu com Aline Silveira?